Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor para você, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui felizes, mais uma vez contentes, com expectativas, alegre. Espero que você também esteja alegre aí na sua casa, onde você estiver, no seu carro, indo para sua casa. Estamos aqui mais uma vez para a nossa devocional. Seja bem-vindo, talvez você é a primeira vez, seja bem-vindo aí, assistindo agora ao vivo, ou talvez mais depois. Que Deus te abençoe grandemente, no nome de Jesus. Nós temos aqui a nossa devocional e olhando mais para o lado da prática pastoral. Hoje tem coisa bem recente, bem interessante para a gente estar vendo. Eu quero convidar você a fazer parte, né? Você possa sentar aí na sua sala, chamar a esposa, o esposo, os seus filhos, amigos que estiverem aí. Vamos nessa viagem, será meia hora aqui de bênção, eu garanto para você. Vamos estar orando, né? Vamos estar orando, é sempre bom a gente estar orando. E logo após, então, a gente vai estar dando, então, esse início no nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos glorificar o teu nome. Estamos aqui mais uma vez, ó Pai, nesse estúdio, Senhor, Deus, a minha vida, a vida do pastor Marcos, do Igor ali também nos computadores, nas câmeras. Senhor Jesus, ó Pai, está tudo preparado, Senhor, mensagem preparada, mensagem poderosa, mensagem que o Senhor tem colocado no nosso coração. Mensagem importantíssima para os nossos dias de hoje. Ó Pai, aqueles que estão nos assistindo, estarão, ó Pai, assistindo. Ó Deus, que Tu venha visitá-los com graça, com poder. Ó Deus, e isso possa ser, ó Pai, uma ajuda na caminhada espiritual. Ser conosco, nos ajude, nos abençoe. Abençoe essas aparelhagens aqui, esses computadores, mesa. Tudo isso, Pai, para a honra e glória e louvor do Teu santo nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amados, hoje falaremos sobre a questão do sofrimento. Deixa eu só voltar aqui. A questão do sofrimento. O sofrimento está algo bem nossos dias hoje, né? Por exemplo, agora a situação que está na Índia está uma situação complicadíssima. Esteve aqui na América, e está também no Brasil. E então o sofrimento é uma coisa muito real para a vida do ser humano. Então, tem coisa bíblica, tem coisa legal para estar falando aqui hoje, vai estar nos ajudando. Não vai aliviar a questão da existência do sofrimento, mas pelo menos vai estar dando uma visão bíblica de que a gente pode estar fazendo para a gente estar aí recebendo a ajuda de Deus, tá bom? Então preste atenção nessa canção. Essa canção não foi eu que escrevi, mas é uma canção que me ajudou muito em uma época minha de sofrimento, em uma época que eu estava sofrendo. Essa canção foi uma das canções que mais me colocou de pé e me ajudou, que é uma canção que fala sobre a passagem de Jó. Então, vem com a gente, vamos estar adorando aqui. Vou colocar a letra para você aqui e você seja aí ricamente abençoado no nome de Jesus. Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a Ti, Senhor. Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a Ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer.
Se lutas e tribulações eu tenha que passar, te peço forças para continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenha que passar, te peço forças para continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. E aos teus pés me derramar sem fim. Aleluia, glória a Deus. Bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Que coisa linda, que letra maravilhosa, que coisa espetacular. Um testemunho pessoal, foi uma das canções que me fez ter vontade de escrever música, porque foi canções como essas que nos fortaleceram em meio a sofrimento. Quando a gente fala sobre a questão de sofrimento, talvez uma pergunta boa seria: qual uma palavra bíblica para o sofrimento? Talvez essa seria, sem sombra de dúvida nenhuma, uma melhor pergunta para se fazer. Qual seria uma palavra bíblica para o sofrimento? O sofrimento está aí, amado. O sofrimento, ele faz parte da nossa vida e está numa intensificação ainda maior. Então, antes de responder a pergunta, preste bem atenção, antes de responder essa pergunta, qual seria uma palavra bíblica para o sofrimento? Preste bem atenção aqui nessa ideia um pouco meio que filosófica, para tentar expressar você que nós estamos tratando aqui com duas ideias diferentes. Muito bem. Existem dois mundos, tá? Existem dois mundos. Existe aquela ideia do que é transcendental, o espiritual, o que nós entendemos como a existência de Deus, o mundo em que Deus vive, o mundo que a gente não vê, que a gente não toca, que a gente não conhece. Há essa realidade desse mundo espiritual, né? Mas e também tem a realidade, então, da terra. Nós, seres viventes, situações que nós vivenciamos, situações que nós, como seres humanos, lidamos, coisa que nós tocamos, coisa que nós vemos. Então, a primeira coisa que você precisa entender é a ideia dessas duas realidades. O mundo céu, o mundo espiritual, o mundo que você não vê, o mundo que você não toca, o mundo que você não tem a capacidade de saber o que está acontecendo, versus a terra, versus, então, o mundo onde você toca nas coisas, onde você vê as coisas, onde você tem ali a participação, até mesmo em criar coisas. Então, pastor, mas o que tem a ver essa ideia de como a Bíblia fala, o que a Bíblia diz de sofrimento?
com essa questão desses dois mundos, nós vamos estar vendo isso claramente. Então, nós temos que ver então que terra e céu têm diferentes propostas. Céu e terra têm diferente proposta. Então, você precisa saber isso ao entrar então nessa ideia de sofrimento. Lembre-se, quando falamos de sofrimento, nós estamos falando de algo que acontece na terra. Sofrimento é algo que acontece na terra, mas ela tem então o seu desenvolver no céu, no mundo que nós não vemos, que nós não tocamos. Por isso eu quero fazer essa distinção entre céu e terra, para que você possa então tá entendendo. Olha aqui um texto bíblico para você ver essa ideia. Pastor, me mostra então essa ideia dessa diferença, céu e terra numa forma bíblica. Muito bem, deixa eu te mostrar então. Olha o que vai dizer aqui. Pois os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Deus está falando a palavra dele. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Então é o céu falando. Aí vai continuar, vírgula. Nem os seus caminhos são os meus caminhos. Então, se você está vendo uma ideia bíblica agora, dessa diferença, Deus pensa uma coisa, Deus está planejando uma coisa, Deus está então uma outra atmosfera. O ser humano tem um outro pensamento, um outro caminho, pensa uma coisa. Então, percebeu biblicamente essa ideia entre céu e terra, essa ideia entre Deus e o homem, essa ideia entre a existência e a sua materialização, a existência de um ser que então ele permitiu essa ideia de sofrimento. Então você vê o sofrimento na terra, mas ele tem o seu anúncio, o seu começo, ou pelo menos a permissão para a existência, não na terra, mas sim no céu. Então eu sei que é um pouquinho assim meio complicado, mas é exatamente isso que você precisa ver, essa diferença entre céu e inferno. Olha aqui, olha o que vai dizer aqui. Pois o salário do pecado é a morte. Então, entenda bem, quando Deus criou Adão, preste bem atenção, quando Deus criou Adão, quando Deus então criou as coisas que nós vemos na terra, as coisas criadas que Adão estava nomeando, então Deus disse para Adão para ele não fazer algo, para ele não comer do fruto, para ele não desobedecer, e porque se ele desobedecesse, então o ser humano conheceria o sofrimento, o ser humano então ele veria essa questão. Então nós estamos vendo que essa ideia de sofrimento, olha bem aqui para a tela novamente, deixa eu colocar aqui de novo para você ver aqui, olha, biblicamente falando, todo sofrimento veio do pecado contra Deus. Então a primeira coisa que eu preciso já de antemão, já mostrar para você, biblicamente, porque a nossa ideia é mostrar, é responder a ideia do sofrimento, não naquilo que eu penso, mas respondê-lo de uma forma bíblica, de uma forma que vai então mostrar a você que há essa base para esse sofrimento baseado do princípio então do pecado. Biblicamente falando, todo sofrimento veio do pecado, nesse caso, esse pecado contra Deus. Quer ter uma surpresa, quer agora ver a profundidade da coisa? Então, preste bem atenção aqui, ó. Biblicamente falando, todo sofrimento veio do pecado contra Deus. Então, agora, olha essa imagem de novo aqui, olha essa imagem, olha. Inclusive, o sofrimento de Cristo foi por causa do pecado. Isso, exatamente. O sofrimento de Cristo foi por causa do pecado. Não o pecado de Cristo, não o pecado que ele cometeu, mas o sofrimento que Cristo teve na cruz do Calvário foi então uma necessidade, foi então algo necessário para que o erro da humanidade pudesse ser então consertado. Então, neste caso, o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário está embutido essa ideia bíblica de que o sofrimento ele parte da ideia então da desobediência do homem a Deus. Até aqui tudo bem? Até aqui está entendido então? Então, biblicamente falando, o sofrimento ele parte da desobediência do homem a Deus. Então,
Essa ideia da gente culpar a Deus por coisas que acontecem, ela não procede. Ela não procede, porque tudo isso que nós estamos vendo de sofrimento no mundo parte do princípio de uma desobediência, parte do princípio bíblico de um desvio teológico. Então, nós precisamos entender e compreender essa ideia, o sofrimento como algo bíblico que tenha então o seu início com a desobediência do homem. Então, para você que quer um aconselhamento, para você que quer então uma palavra pastoral mediante essas verdades bíblicas, para você que está nos assistindo, para você que está nos acompanhando, eu quero dar aqui rapidamente aqui agora duas ideias para você estar entendendo o que você pode então fazer para você estar então se sobressaindo essa ideia do sofrimento. Vamos lá então. Então vamos lá, um conselho pastoral mediante então esta realidade. São 3 coisas que você precisa entender no aspecto sofrimento. Vamos lá, olha as 3 aqui. Primeira coisa, você precisa então aceitar. Você precisa então, segunda coisa, deixar. E a terceira coisa, você precisa então esperar. Então, quando nós falamos da ideia de sofrimento, o conselho para você agora, nessa prática pastoral, vai que você precisa aceitar. Você precisa então agora deixar. Você precisa agora esperar. Vamos ver uma por uma de cada vez. Vamos lá. Essa ideia de aceitar. Aceitar a realidade do problema. E, ao mesmo tempo, aceitar que ele está no controle. Deixa eu repetir. Então, a ideia de aceitar. Aceitar o quê? A realidade do problema e, ao mesmo tempo, aceitar que ele está no controle. Mas não há como você lutar no sentido assim que o sofrimento ele não vai acontecer. Nós não temos essa capacidade, ok? Por mais cuidadoso que você seja, por melhor que você se alimente, por melhor que você se cuide, não há essa capacidade no ser humano de evitar o sofrimento. Não há. Então, é aceitar a realidade do problema, a realidade do sofrimento e, ao mesmo tempo, sabendo que nós temos que aceitar que ele continua no controle. Deus não deixou de estar no controle porque eu estou em sofrimento. Deus não deixou de estar com as rédeas do universo nas mãos porque eu estou em sofrimento. Então, precisamos então aceitar essa ideia de que esta é uma realidade. Caminhando. Então, olha aqui um texto bíblico. Ele respondeu: você fala como uma insensata, Jó dizendo para sua esposa: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Então, nós estamos falando sobre algo de aceitar. Tem gente que quando ganha uma vitória, um crente, ele glorifica a Deus, ele exalta a Deus. Aí acontece um problema, vem um sofrimento, ele acha que Deus esqueceu. Então, Jó está falando assim, olha, Deus me deu o bem e eu me alegrei. Deus permitiu o sofrimento, eu vou então rejeitar Deus? Está percebendo? Então, Jó reconhece que quando algo acontece de bom, Deus me proporcionou isso que é bom. Mas Jó também sabe que quando algo me acontece de mal, de sofrimento, Jó entende que Deus permitiu. E nós vamos continuar para você entender mais a sequência. Deixar o quê? Deixar que o problema nos leve, deixar que o sofrimento nos leve onde Deus quer que cheguemos. Deixa eu repetir, deixa que o problema nos leve onde Deus quer que cheguemos. Maturidade. Esse sofrimento, essa luta, isso que você está passando, vai gerar em você, então, agora, essa maturidade que Deus está requerendo. Vamos ver um versículo lá? Vamos lá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó, depois que ele passa, ou ele está passando por aquela situação, ele se aproximou de Deus por causa do sofrimento. Ele teve então essa aproximação. Então, de acordo, deixa eu voltar aqui para você ver, deixar que o problema nos leve, deixar que o sofrimento nos leve onde Deus quer que
cheguemos, nesse caso, maturidade. Deixa eu voltar aqui agora lá. Meus ouvidos já tinham ouvido falar de ti, mas agora, por causa dessa situação, por causa desse sofrimento, por causa dessa situação na minha vida, agora os meus olhos te veem, Senhor. Então o sofrimento, quando Deus permite o sofrimento ele vai te levar a algum lugar. Então quer um conselho aqui pastoral? Deixe, aceite agora isso na sua vida. E mais um para terceiro aqui vai dizer o seguinte: esperar. A esperança é a maior arma que nós cristãos temos. A esperança é a maior arma que nós cristãos temos. Preste bem atenção, já usei 2 versículos na vida de Jó. Então hoje você que é ouvinte da palavra de Deus, você que está ali na palavra de Deus, você tem então o início da vida de Jó horrível, o início da vida de Jó, o meio e o fim. Então porque você tem a ideia inicial, meio e fim, agora a esperança é a maior arma que nós cristãos temos. Então como que nós vamos funcionar? A mesma forma, a mesma graça. Olha o que Jó disse aqui também, para a gente fechar com chave de ouro aqui. Sei que podes fazer todas as coisas. A canção que eu cantei. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus permitiu, porque Ele está entendendo que você entendeu que mesmo que o sofrimento está vindo na sua vida, você não esqueceu que Ele está no controle. É a primeira coisa. A segunda coisa, com o sofrimento, Ele vai te levar a um lugar que Deus quer. Nesse caso, a maturidade. Então agora, em terceiro lugar, Jó entendeu que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Então, está com sofrimento, está passando dificuldade, está com problema. Entenda o sofrimento da perspectiva da ótica bíblica. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Quantos planos que você já fez que foram frustrados? Mas deixa eu te dar uma notícia. Todos os planos de Deus, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, temos entes queridos, recentemente perdemos aqui membros da igreja. 2 irmãs perdemos aí na nossa igreja e vemos ali o sofrimento de 2 famílias. Então a gente está vendo como que está o sofrimento. Mas agora nós devemos buscar na palavra de Deus. Devemos ir na palavra de Deus e agora, tentar entender o sofrimento da ótica, da ótica do céu, da ótica de Deus. Lembre-se, há 2 realidades. Então há a realidade do mundo, a realidade que o ser humano, ele não está preparado para sofrer, ele não quer sofrer, mas há uma outra realidade, a realidade que a Bíblia apresenta, que há um céu, que há um ser espiritual que permitiu acontecer isso por causa do erro do ser humano. Ele permitiu, então há uma realidade no sofrimento e nós não há como nós agora rejeitarmos isso. Então está uma postura bíblica, está uma proposta bíblica de como que eu lido com o sofrimento. O sofrimento eu preciso entender, aceitar que ele é real, ele vai bater na porta da minha casa, ele vai chegar em nós porque estamos supostos a passar por isso, mas sabendo que porque o sofrimento chegou em mim, eu que sou pastor, que sou servo do Senhor, Ele não vai deixar de ser Deus, Ele não vai deixar de estar no trono porque eu estou em sofrimento, não. Ele quer me levar a um lugar, Ele quer me levar a uma intimidade como Ele levou Jó. E quando Ele me levar nessa intimidade, eu vou ter agora um entendimento, eu vou ter um entendimento de quem realmente Deus é. Então eu poderia dizer como Jó, sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos, Senhor, pode ser frustrado. Então, pega esse aconselhamento agora, pega aí, aplique na sua vida, assista o vídeo novamente, mostre para alguém que você sabe que está precisando de ouvir uma palavra de Deus, assista as demais devocionais e eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar na sua caminhada cristã, no nome de Jesus. Pai, nós queremos orar agora, abençoando o teu povo, abençoando esses que estão assistindo agora, neste presente momento, aqueles que ainda vão assistir hoje à noite, amanhã, Senhor. Deus, abençoe rica e poderosamente. Use essa palavra, ó Deus, como um instrumento, Senhor, nas tuas mãos para abençoar o teu povo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Nós ficamos por aqui. Semana que vem estaremos aqui no mesmo horário, de 7h30, e você é nosso convidado. Se você é da região aqui, estamos na 156 da Highland Avenue, aqui em Somerville. Você vê um Dunkin' Donuts assim na esquina, logo do lado uma escada, você pode subir, estaremos aqui para te receber no nome de Jesus. Que você possa aí ser ricamente abençoado, é o nosso desejo para o seu coração. Ficamos aqui no nome de Jesus. Amém.